Boa tarde, eu sou Tamires Macedo. Boa tarde, eu sou Jéssica Helena. Boa tarde, sou Júlia Venceslau, somos estudantes do curso de Engenharia Civil, segundo dia noturno, e estamos aqui para falar sobre a velocidade de deriva dos portadores de carga. Falar sobre a velocidade de deriva. Ao estabelecermos um campo elétrico em um condutor, verificamos superposto ao movimento aleatório de cargas livres o movimento de deriva dessas cargas. Em metais condutores mais conhecidos, temos elétrons como portadores de cargas livres. Essas partículas oscilam aleatoriamente a velocidade média de ordem 10 elevado a 5 e 10 elevado a 6 metros por segundo. No entanto, o movimento de deriva se dá a uma taxa de ordem 10 elevado a 3 metros por segundo na situação de máxima densidade da corrente, ou seja, quando temos a máxima densidade de corrente permitida pelas normas técnicas, a velocidade de deriva dos elétrons livres é de cerca de 2 metros por segundo. Sobre a velocidade de deriva, vamos falar sobre os portadores de carga. Entende-se por portadores de cargas elétricas partículas que são eletricamente carregadas. Tais partículas são fundamentais para a formação da corrente elétrica, tanto nos sólidos, metais, quanto nos fluidos. Nos metais, o portador de carga elétrica negativa é o elétron. Classificamente, o elétron é uma partícula elementar que orbita em torno do núcleo do átomo. Já nos fluidos, o portador de carga elétrica positivo são cátions, pois esses íons têm prótons em excesso. Os prótons são partículas que compõem o núcleo do átomo. Ao contrário do elétron, o próton não é uma partícula elementar, pois são formadas por partículas denominadas quarks. Outro portador de carga elétrica importante na estrutura de núcleo atômico é o nêutron. Este também não é uma partícula elementar, pois é formado por quarks. A carga elétrica do nêutron é nula, devido às combinações do quarks. Conforme falamos, os prótons não são uma partícula elementar, pois são formados por partículas denominadas quarks. Os átomos são feitos de elétrons e um núcleo. O núcleo atrai os elétrons com força elétrica e magnética. O núcleo também tem partes internas. Ele é feito de prótons e nêutrons, que ficam presos um ao outro pela força nuclear. Prótons e nêutrons são feitos de partículas ainda menores, os quarks. Eles também se ligam por forças nucleares. Só os quarks são usados para cima e para baixo, que usados para construir substâncias. No início do universo havia outros tipos de quarks, que hoje em dia estão extintos, mas podem ser recriados em laboratórios por energia pura. Os dados coletados dessa maneira revelam que só existiram 6 quarks: para cima, para baixo, estranho, charme, em cima e embaixo. Bastam esses 6 ingredientes, mais os elétrons, para se montar tudo o que existe. Nos portadores de carga existem as propriedades que são divididas em 3 partes: a taxa de transferência de energia, quanto há, e são medidas por. Das taxas de transferência de energia, nos leva a potência dissipada, que é a corrente que circula nos resistores e nos condutores em geral. Na corrente elétrica, é o movimento de carga entre dois polos que possuem uma diferença de potencial. No instrumento de medida, pode ser usado o amperímetro, o voltímetro e o multímetro. O amperímetro ele possibilita a medição da intensidade da corrente elétrica. O voltímetro possibilita a melhor leitura do valor. E o multímetro tem a capacidade de emitir valores de voltagem. Na corrente elétrica, nos levam as duas relações: sentido e os portadores de carga. Temos aqui a tabela dos portadores de cargas. Lembrando que, na corrente elétrica, os principais portadores de carga elétrica são os prótons e os elétrons. Nosso experimento será o fritador de salsicha, que tem como objetivo salientar a condução elétrica nos condutores iônicos e a manifestação do efeito Joule, usando como condutor elétrico uma salsicha, apreciar a queda de potencial elétrico ao longo da salsicha durante sua fritura, através de diodos e emissores de luz.
Iremos usar três tipos de condutores. De primeira espécie, que tem como principal exemplo os metais, admitem como os portadores de cargas exclusivamente elétrons. Os condutores de segunda espécie, que tem como principal exemplo as soluções iônicas e admitem como portadores de cargas exclusivamente os íons. E os condutores de terceira espécie, que tem como principal exemplo os gases ionizados e admitem como portadores de carga tanto íons quanto os elétrons. Nesse trabalho, vamos salientar a passagem da corrente elétrica através de um condutor iônico, a salsicha, ligada em série com uma lâmpada incandescente e a manifestação do efeito Joule que nela se processa. Você poderá implementar nesse experimento, calculando num dado intervalo de tempo, quanto de energia elétrica foi consumida e dissipada no cozimento da salsicha. Para tanto, deverá instalar dois medidores elétricos, a saber o voltômetro, com fundo de escala de 150 volts, em paralelo com os garfos e o amperômetro, com fundo de escala 2 A, em série com os garfos. A energia consumida no processo pode ser encontrada traçando-se um gráfico da corrente em função do tempo integrando. Realmente, a intensidade da corrente através da salsicha é razoável, constante e você poderá trabalhar com um valor médio. Nada impede também de você incluir um termômetro digital espetado na salsicha e assim ter as temperaturas inicial e final. Neste experimento, nosso fritador de salsichas consiste em uma base de madeira de 20 por 25 centímetros, na qual foi instalado um soquete para lâmpada incandescente comum, dois garfos todos de aço inox e um terminal, além de fios de ligação. O procedimento começa espetando os extremos da salsicha nos garfos. A seguir, enrosca uma lâmpada de 127 volts, 40 watts, no soquete. Feito isso, liga o cordão de força, os dois fios que saem do terminal Sindal e terminam com um plug, na tomada da rede domiciliar. Se sua rede elétrica for de 220 volts, troque a lâmpada setada por outra de 220 volts, 40 watts. Repare na salsicha que já começará a se aquecer e algum tempinho depois começa a inchar devido à formação de gases provenientes da fritura. O tempo certo de fritura dependerá de vários fatores e, entre os principais estarão a potência da lâmpada instalada em série com a salsicha e a própria salsicha, devido a seu segredo de fabricação. Se quiser diminuir o tempo de cozimento, basta trocar a lâmpada de 40 watts por outra de 60 watts, ou ainda por outra de 100 watts. Quanto maior a potência da lâmpada, menor a resistência de seu filamento, e, consequentemente, maior será a intensidade de corrente para a salsicha.